Fala aí galera ligada no canal, beleza? Prontos para mais um dos nossos vídeos? Nessa edição nós vamos falar um pouco sobre um gênero textual ligado ao jornalismo, que é a notícia. Pô, mas qual a diferença da notícia para a reportagem, por exemplo? Esse tipo de resposta vocês vão ter daqui a pouco, mas antes eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos reencontramos logo após a vinheta. Um abraço! Voltamos para falar do gênero textual notícia. Bom, o que é uma notícia? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, ele não se preocupa com a forma, com o embelezamento das palavras, e vocês vão entender já já o porquê disso. Ele é muito veiculado, principalmente pelos meios de comunicação, e aí vocês têm as versões telejornalísticas, que são aquelas que passam no Jornal Nacional. Vocês vão ter as versões que são veiculadas no já falecido Jornal de Papel, outras que vão ser veiculadas em plataformas da internet. Todas elas vão ser notícias e vão seguir basicamente o mesmo modelo. Agora, que modelo é esse? A primeira característica desse modelo é a objetividade. A notícia, percebe-se que a notícia está preocupada em passar um fato, passar uma informação a respeito de um fato. Ou seja, ela não se preocupa com pesquisa a respeito daquele fato, ela não se preocupa em florear muito assunto, em passear, em falar sobre diversos assuntos que circundam aquilo. Ela está preocupada basicamente em informar aquilo que aconteceu. Naturalmente, houve uma pesquisa por trás dela, porém, o objetivo da notícia é diferente do objetivo da reportagem. A reportagem é um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais detalhada. A notícia é mais mesmo para informar, para dizer o que aconteceu, certo? Exatamente por esse motivo, a notícia tem teor basicamente informativo, ou seja, ela não suscita discussões, ela informa pontualmente. Naturalmente, ela deveria estar preocupada com a veracidade dos fatos, em comprovar tudo aquilo, mas aí já é um outro assunto. Nisso, a notícia acaba abarcando alguns tipos textuais, algumas tipologias. Normalmente ela vai se preocupar muito com a tipologia narrativa e com a tipologia descritiva, ou seja, ela vai contar os fatos e vai descrever os meandros daquilo. Ela não vai expressar necessariamente uma opinião, embora nós saibamos que não existe texto neutro. A seleção de palavras já vai dar o posicionamento do autor do texto com relação à ideia apresentada ali naquela notícia, ok? Agora sim, a estrutura básica da notícia. Quando você pega uma notícia como essa, você percebe que ela vai apresentar algumas características que vão pertencer a qualquer notícia que você encontre na sua frente. A primeira delas é o título. Normalmente, uma notícia vai ter dois títulos. Um título principal, que é uma chamada, e um título secundário, que é para explicar um pouquinho aquele título e focalizar um pouco mais no teor da notícia. Esse título da notícia é chamado por alguns de manchete, porém outros fazem uma diferença entre a manchete e o título da notícia. Porque a manchete tem um teor muito mais apelativo, ela serve para chamar a atenção do leitor para aquilo. Já o título da notícia tem uma característica muito mais descritiva, ou seja, ela especifica mais o assunto daquele texto, ao contrário da manchete, que pode ser que às vezes chame a atenção sobre um texto, sobre uma notícia, e na verdade ela não trate diretamente sobre aquele assunto. Então, depende muito da estratégia adotada para que se chame de manchete ou de título. Agora, todo título é uma manchete, mas nem toda manchete é um título. E aí nessa notícia vocês percebem o seguinte: título: Perdido da mãe, filhote de baleia jubarte encalha em praia de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Esse é o título. Ou seja, ele indica já o assunto que vai ser tratado pelo texto. Na sequência eu tenho o subtítulo, que também é chamado de linha fina, por alguns.
Essa é a segunda vez que animal encalha na região após se perder da mãe, segundo o monitoramento. O filhote se desencalhou sozinho e foi acompanhado por uma embarcação dos bombeiros até a chegada em mar aberto. Esse seria o subtítulo. Por quê? Porque ele dá um direcionamento com relação à notícia. Se nós formos perceber, toda notícia é estruturada em uma forma de foco luminoso. Ou seja, nós temos um pontinho lá em cima que é a manchete. E esse foco vai se abrindo até chegar no texto principal. Ou seja, ele vai trazendo o leitor para dentro do texto de acordo com o interesse que ele tenha naquele assunto. Ou seja, se eu li a manchete e a manchete não me chamou a atenção, se eu li o título não me chamou a atenção, eu não vou passar para o subtítulo. Agora, se o subtítulo me chamou a atenção, eu provavelmente vou passar para a outra parte da notícia, que é o lead. O lead é basicamente um resumo da notícia, onde vão ser passadas as seguintes informações: quem fez, onde fez, quando fez, o que fez e como fez. Ou seja, todas as informações principais da notícia estarão contidas no lead. E aí, se você se interessou pelo lead, você parte para o corpo da notícia, para a notícia em si. E é ali que vão entrar alguns detalhes que o repórter achar necessários para o entendimento geral, para passar a informação que ele deseja. Então, se vocês pararem para perceber, todas as notícias são estruturadas exatamente da mesma forma, com um título principal, um subtítulo, eventualmente ele não aparece, pode não aparecer, eventualmente pode ser que ele não apareça, o lead, que é o primeiro parágrafo resumindo toda a notícia, e o corpo da notícia em si, ou seja, o fato que o repórter quer contar. Então, como lead, nós vamos ter o seguinte: um filhote de baleia jubarte encalhou nas areias da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, na manhã desta segunda-feira, 3, ou seja, o dia 3. Segundo parágrafo do lead, uma operação envolvendo a Guarda Ambiental, Corpo de Bombeiros e Centro de Tratamento Animal foi montada para o resgate, mas segundo o CTA, o filhote se desencalhou sozinho. Então eu tenho quem? Um filhote de baleia jubarte. O que? Encalhou. Onde? Nas areias da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Quando? Na manhã desta segunda-feira, dia 3. O que? Novamente. Uma operação envolvendo a Guarda Ambiental, Corpo de Bombeiros e Centro de Tratamento Animal foi montada para quê? Ou como? Para o resgate. E aí, mais segundo o CTA, o filhote se desencalhou sozinho, uma informação acessória. Certo? Ficou clara essa parte de como funciona o lead? Vocês perceberam que todas as informações mais importantes já estão presentes ali? Então, vamos para o corpo da notícia. O animal foi encontrado encalhado por moradores que caminhavam no local. De acordo com a Guarda Ambiental, o filhote de jubarte tem cerca de 2 anos de idade. Esta é a segunda vez que o animal atraca nas costas locais, conforme indica o monitoramento dos órgãos competentes, segundo a Prefeitura. Para o CTA, este seria um sinal de que o filhote vem apresentando dificuldades de adaptação no mar após se perder da mãe. Então, nós temos essa parte que é a notícia em si, ou seja, ele aprofundou um pouquinho. E vocês perceberam que a manchete passou uma informação que foi aberta um pouco pela linha fina, abriu mais um pouco no lead e, no fim das contas, toda a informação foi passada no corpo do texto. Perfeito? Agora, diferenças entre notícia e reportagem. Como eu já indiquei, mais ou menos lá no início, a notícia é mais objetiva. Já a reportagem é um estudo, você vai ter citação de autoridades, você vai ter elementos mais de pesquisa, enquanto a notícia é o fato em si. Então, nós podemos dar como características da notícia o fato de ela ser simplesmente expositiva. Enquanto que a reportagem pode conter, e provavelmente vai conter, explícita a opinião do autor, ou de alguma forma, um encaminhamento para comprovar determinada teoria. Ele vai ter sempre esse fundo de pesquisa, de
aprofundamento dos fatos. Já a notícia é um pouco mais superficial. Essa é uma característica que diferencia os dois textos. Bom, espero que tenha ficado claro tanto a explicação com relação ao gênero notícia, quanto a diferença da notícia para reportagem. Futuramente eu vou fazer um vídeo específico sobre reportagem, para que a coisa fique ainda mais clara. Então eu vou pedir, se você achou esse vídeo relevante, que deixe seu like aqui, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!